Fala, eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre mudança da ordem de integração. Então vem comigo para o enunciado. Bem, o problema de hoje nos pede para calcularmos uma integral tripla definida dessa forma aqui. Eu quero que você desconfie quando um problema te pedir para calcular uma integral tripla e já te der essa integral tripla já definida. Por quê? Bem, porque nós já sabemos que nem tudo é tão fácil assim, né? Inclusive, essa integral tripla aqui, se você tentar calcular pela forma direta, né? Ou seja, primeiro calculando a integral de dentro, depois a do meio, depois a última integral, eu te garanto que você não vai conseguir resolver dessa forma. Por quê? Bem, porque se você reparar, a integral de dentro é uma integral em y de uma função exponencial com y ao quadrado. E isso não sai de forma direta, de forma com os métodos que nós já conhecemos, entendeu? Até sai, mas sai com aplicação de somatório, essas coisas assim. E a gente não quer complicar a nossa vida aqui não, né? Bem, então para isso, para tentar resolver essa integral tripla aí sem utilizar o somatório, nós vamos tentar inverter a ordem de integração, né? O assunto desse vídeo de hoje. Mas para invertermos a ordem de integração, nós precisamos primeiro descrever o nosso sólido de integração. Para descrever esse sólido, eu quero que você observe que nós conseguimos tirar dessa integral tripla aqui algumas informações. As informações dos intervalos, ou seja, o y varia nesse cara verdezinho, o x no azulzinho e o z varia nesse cara vermelhinho aqui, ok? Nessa região vermelhazinha. Bem, para desenharmos o nosso sólido, o que nós vamos fazer é basicamente colocar essas equações, né, no nosso espaço. Veja bem, se nós colocarmos y igual a x² e y igual a 1 em um plano xy, o que nós vamos obter é esse desenho da parábola e dessa reta passando paralela ao eixo x aqui. Com a informação do x variando de 0 até 1, de 0 até o ponto de encontro aqui, nós conseguimos verificar a nossa região R de integração, que é todo o interior dessa parábola e dessa reta aí. Percebeu? Porém, nós não estamos mais trabalhando no plano XY. Isso aí era quando nós estávamos interessados em calcular integrais duplas. Aqui nós estamos trabalhando no espaço, e o espaço envolve a coordenada z, certo? O z varia de 0 até 1. É só pegar essa região R aqui e subir com ela até o z igual a 1, formando assim pra gente o nosso sólido de integração, ok? Bem, para continuarmos o nosso problema, o que nós vamos fazer é inverter a ordem de integração desse sólido aqui. Basicamente, para isso, nós vamos precisar descrever aquela região R de integração de forma diferente. Ora, você viu aqui comigo que a nossa região R ela está descrita conforme do tipo 1, ou seja, a gente tem o y variando entre a parábola e a reta e o x variando entre números, certo? O que nós vamos fazer aqui agora é passar para a descrição do tipo 2, porque na descrição do tipo 2 a gente vai trocar. O x vai variar entre funções, entre expressões, enquanto que o y vai variar entre números, certo? Isso é uma tentativa para calcularmos aquela integral lá, inverter a ordem de integração, certo? Bem, mas para colocarmos essa região descrita como do tipo 2 aqui, nós vamos analisar novamente a nossa região. Veja que se nós agora estamos interessados em colocarmos o nosso x variando entre funções, nós precisamos de analisar o x de lado. Ou seja, quando nós colocamos o nosso campo de visão aqui, nós percebemos que o nosso x varia da reta azul, ou seja, de x igual a 0, certo? Até o pedacinho de parábola. Só que a parábola está em função de y. Logo, a gente vai pegar esse ao quadrado aqui e passar para o outro lado. Fazendo assim, a gente vai obter que x varia de 0 até raiz de y, ok? Ou seja, x varia entre funções. Agora, como nós queremos inverter, né, colocar o y agora variando entre números, veja que se falarmos que o y varia de 0, que é o y inicial, até o y final, que é o y dado por essa reta aqui, a gente está falando, em outras palavras, que o y varia de 0 até 1, ok? E prontinho, basicamente nós invertemos a nossa ordem de integração.
Agora, com essa nova ordem, nós podemos tentar descrever a nossa integral, certo? Remontar a nossa integral. Para isso, a gente vai pegar os novos limites e jogar na integral. Lembrando que para fazer isso, você tem que seguir uma determinada ordem. Não é de qualquer forma que você faz isso não, né? Bem, como que nós vamos fazer isso? Aqui, na integral mais interior de todas, você sempre vai colocar os limites daquela variável que está variando. Essa palavra não ficou muito boa, né? Mas eu acho que você entendeu. É aquela variável que está variando entre mais funções, certo? Entre mais variáveis, digamos assim. Por exemplo, no nosso caso aqui, se você observar, o x é o cara que está variando entre mais expressões, certo? Ele está variando entre 0 e uma função de y. Por isso, nós vamos colocar ele aqui no interior primeiro, ok? Enquanto que o y e o z variam entre números, então tanto faz a ordem aqui. A gente pode colocar o y aqui, 0 a 1, e o z aqui, variando de 0 a 1. Ou simplesmente inverter, né? Colocar o z primeiro e o y depois. Aqui não tem muito problema não, porque os dois variam entre intervalos numéricos, ok? Beleza, com a integral remontada nós podemos então tentarmos, pelo menos, calcular, certo? Se a gente for calcular essa integral aqui, como manda o figurino, primeiro devemos calcular a integral de dentro. Ora, repare que para calcular a integral de dentro, como a exponencial agora não depende de x, ela pode sair da integral mais interior de todas. E é por isso que resolver pela inversão de variáveis muitas vezes é interessante, porque ele acaba tirando a exponencial para fora, entendeu? Bem, mas calculando essa integral aqui, a integral de x nada mais é do que x² sobre 2. Substituindo então os limites de integração em x, afinal de contas foi ele que nós calculamos a integral, vamos obter essa integral dupla aqui, certo? Raiz de y pode sumir com esse ao quadrado, ficando assim essa integral dupla aqui para se calcular. Poxa, Emanuel, mas você falou lá integral tripla que antes a gente não conseguia calcular por causa da exponencial, mas aqui de novo aparece a exponencial. Porém, se você observar, aqui também aparece uma função de y. E se aqui aparece um y aqui, a gente pode tentar, pelo menos, resolver utilizando a substituição. Ou seja, a gente vai pegar esse zy² aqui e trocar por uma variável qualquer, que nesse caso nós vamos chamar de t. Nós podemos derivar para determinar o termo dy, e olha o que aparece aqui. Aparece um 2zy dy dt, certo? Se a gente multiplicar por 3 dos dois lados aqui, a gente vai obter 6 desse lado e 3 desse lado aqui. Esse lado mais esquerdo de todas aqui é justamente esse carinha que nós temos aqui, ó. Portanto, nós vamos conseguir resolver essa integral dupla aí sem grandes problemas, ok? Simplesmente fazendo a substituição, o que outrora lá na integral tripla não era possível, ok? Beleza, mas para resolvermos uma substituição, nós precisamos também inverter as integrações, certo? Os limites de integração. Para fazer isso, basta pegar o y igual a 0, que é esse carinha daqui, e substituir. A gente vai obter o t igual a 0. Fazendo o mesmo para o limite mais superior, y igual a 1, a gente tem t igual a z, beleza? Agora a gente pode pegar esses três caras e trocar dentro da integral dupla, ficando esse carinha aí para se calcular. Esse 3 é constante, pode vazar da integral, a gente vai ficar então com essa integral aqui para se resolver, ó, certo? A integral mais interior de todas, a integral em e de t, nada mais é do que exponencial de t também. Substituindo os limites de integração, a gente obtém esse carinha aqui, e calculando novamente, a gente obtém essa integral simples aí. Aqui eu só simplifiquei um pouquinho mais, né? Afinal de contas, exponencial de 0 é 1. Beleza, calculando a integral, a gente obtém esse termo, e substituindo, nós vamos encontrar como resultado final 3 exponencial menos 6. Percebeu o que nós fizemos? Nós pegamos uma integral tripla que não era plausível de se calcular e calculamos fazendo a inversão de integração. Por isso, esse é um método muito interessante e eu recomendo você treinar mais e mais. Porém, se esse vídeo te ajudou, responde aí pra gente. Valeu e até a próxima!